tudo bem com vocês? Hoje é dia de correção, então pega seu livro, coloca lá na página e vamos lá conferir se vocês acertaram as questões, tá bom? A correção vai ser da página 31 até a 38 e depois das páginas, deixa eu mostrar aqui a vocês, 41 até 44, tá? Vamos lá. Relacione as colunas corretamente, de acordo com a forma decomposta dos números em destaque. Então, nós temos aqui a letra A, 618, B, 504, C, 373, D, 252, E, 181, F, 509 e G, 638. Então, a gente tem que encontrar, associar essa forma aqui decomposta desses números aqui, tá? 500 mais 4, forma que número? Forma o número 504 e o 504 tá na letra B. Então, eu vou colocar aqui, ó, letrinha B. 300 mais 70 mais 3, forma o número 373. O 373 está na letra C. 200 mais 50 mais 2, forma o número 252. E 252 está na letra D. 600 mais 10 mais 8, forma o número 618. O 618 está na letra A. 600 mais 30 mais 8, forma o número 638. E o 638 está na letra G. 100 mais 80 mais 1 é igual a 181, que está na letra E. 500 mais 9 forma o número 509, que está na letra F. Segunda questão. Observe os números e escreva suas ordens. Aqui está pedindo para escrever as ordens, tá? Não é o algarismo que está ocupando a ordem, está pedindo só para colocar as ordens. Aqui, o 4 está em que ordem? Na ordem das unidades. A ordem das unidades representa a primeira ordem. O 9 está na ordem das dezenas, representa a segunda ordem. Coloca o número, tá? Coloca o sinalzinho e tem que colocar a palavrinha ordem. Esse outro 4 aqui está na ordem da centena. A ordem da centena é a terceira ordem. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui com 578. O 8 está na primeira ordem. O 7 na segunda ordem. E o 5 na terceira ordem. Letra C e letra D, da mesma forma. O 6 está na primeira ordem, o 7 na segunda ordem e o 2 na terceira ordem. Letra D, o 4 na primeira ordem, o 5 na segunda ordem e o 6 na terceira ordem. Lembrem-se sempre, a gente sempre começa a contar da direita para a esquerda, tá? A primeira ordem sempre vai estar aqui na direita. A primeira ordem é sempre a ordem das unidades. Pinte o espaço correspondente ao número indicado nas setas. É maior que 300, tem um 5 na ordem das unidades e tem um 8 na ordem das dezenas. Então, a gente sabe que tem 5 nas unidades, ó, aqui tem 5, aqui não tem 5, então esse não é. 299 é menor que 300, esse também não é. Tem um 8 na ordem das dezenas, aqui é 7, então esse também não é. Sobrou 585, que é o que você vai pintar, esse daqui, 585.
é menor que 750, não tem 8 na ordem das dezenas e tem um 6 na ordem das centenas. Então, tem que ser menor que 750. Então, já não é esse aqui, que esse é maior. Tem um 8, não tem 8 na ordem das dezenas. Esse tem e esse tem. Então, já descobrimos. Esse não é e esse não é. Tem que pintar o número 659. Tem um 6 na ordem das unidades, não tem 4 na ordem das dezenas e não tem 7 na ordem das centenas. Então, não tem 7 na centena, ó, esse tem, esse tem, esse tem. Então, não é nenhum dos três, vai ser esse aqui. 536. É maior que 500, é menor que 700 e tem um 3 na ordem das dezenas. O único que tem 3 na dezena é esse daqui, que é o que nós vamos pintar, o 637. Quarta questão. Em uma escola foi feita uma pesquisa para saber qual era o sabor predileto de sorvete de cada criança. Veja o resultado da pesquisa. 250 gostavam de morango, 400 de chocolate, 350 de flocos e 100 de napolitano. Agora responda as perguntas. Quantas crianças preferem o sorvete de morango? Quantas crianças? 250 crianças. Qual é o sorvete preferido da maioria das crianças? A maioria das crianças é esse aqui, ó. 400 crianças, é o de chocolate. Qual é o sabor que recebeu menos votos? Qual é o menorzinho aqui? É o de napolitano. Só 100 crianças disseram que gostam de napolitano. Qual foi o sorvete que recebeu 350 votos? Qual foi o sorvete que recebeu 350 votos? O sorvete de flocos. Letra E. Agora, complete a tabela com os resultados encontrados na pesquisa. Morango, foram quantas crianças? 250. Chocolate, quantas crianças? 400 crianças. Flocos, quantas crianças? 350. Napolitano, quantas crianças? Apenas 100. Então, montamos uma tabelinha de acordo com a preferência dos sorvetes das crianças em uma determinada escola. Quinta questão. Qual é o valor de cada algarismo de acordo com a ordem que ocupa? Então, é de acordo com a ordem. A gente sabe que começa da unidade, dezena e centena. Então, de acordo com a sua ordem. Quanto vale esse 9 aqui? Esse 9 vale 9 unidades. Quanto vale esse 1 aqui? Uma dezena. E uma dezena vale quanto? 10 unidades. Da forma que você colocar, está correto. Esse 9 aqui vale quanto? 9 centenas. Ou 900 unidades. Da mesma forma, vamos fazer aqui na letra B. A gente sabe que aqui é unidade, dezena e centena. O 4 vale quanto? 4 unidades. O 6, 6 dezenas ou 60 unidades. E o 7, 7 centenas ou 700 unidades. Certo? Se você colocar assim ou assim, tá correto. Letra C, da mesma forma.
Aqui é unidade, aqui é dezena e aqui centena. O 1 vale quanto? Uma unidade. O 5, 5 dezenas ou 50 unidades. E o 8, 8 centenas ou 800 unidades. Sexta questão. Escreva por extenso. Escrever por extenso é escrever os números com palavras, da forma que você fala, tá? Então, na letra A, que número é esse aqui? É 891. Então, vamos escrever 800 com C e 91. 720. 7 com S, porque 7 começa com S, tá? Centos com C e 20. 937. 900 com C e 37. 946. O 900 mais uma vez. 946. 817. 817. Certo? 765. 760. Começa com um S e depois tem dois S's e 5. Pronto. Lembrando que escrever por extenso é escrever os números com palavras. Sétima questão. Observe o número. Esse número aqui é 843. Agora, complete os espaços. O número 843 possui quantos algarismos? Aqui é um algarismo, aqui é outro e aqui é outro. Então, possui 3 algarismos. Ou seja, ele possui quantas ordens? A mesma quantidade de algarismos é a mesma quantidade de ordens. 3 ordens. O algarismo ocupa a ordem das centenas. Quem é que ocupa a ordem das centenas? O algarismo 8. O algarismo 4 ocupa a ordem das... O 4 está em que ordem? Na ordem das dezenas. O algarismo das unidades é o... Quem é que está nas unidades? É o 3. Oitava questão. Antônio, Lucas e João estão brincando. Enquanto um diz o número decomposto, os outros escrevem o número usando algarismos. Participe da brincadeira escrevendo os números. Letra A. 3 centenas, 4 dezenas e 0 unidades. Então, a gente vai compor esse número. 3 centenas, 4 dezenas e 0 unidades. A gente formou que número? 340. Agora, 7 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Formou o número 754. Uma centena, 9 dezenas e 0 unidades. Formou o número 190. 8 centenas, 6 dezenas e 0 unidades. Formou o número 860. Nona questão.
Em cada caixa há 100 chicletes. Quantos chicletes há em cada figura? Então, a gente sabe que aqui tem 100, aqui mais 100 e aqui mais 100. Quantos chicletes tem aqui? 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. Então, aqui tem 300 chicletes. E aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 centenas. 4 centenas é igual a 400 unidades. Então, eu tenho 400 chicletes. Tenho quantas caixas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 centenas. 6 centenas é igual a quantas unidades? 600. Então, eu tenho 600 chicletes aqui. Agora, faça o que se pede. Circule a figura que tem menos chicletes. Quem é que tem menos chicletes? O de 300. Então, ó, vocês circulam. Marque um X na figura que tem mais chicletes. Quem tem mais chicletes? Aqui, ó, 600 chicletes. Marca um X bem grande. Pinte de azul a figura que tem 4 centenas de chiclete. 4 centenas é igual a 400. Então, vocês vão pintar todas as caixinhas aqui, ó, de azul. 10ª questão. Veja o número das casas da rua onde Augusto mora. Descubra qual é a casa de Augusto. Letra A. Ele não mora na primeira nem na última casa. Então, a gente cancela, ó, nem a primeira nem a última. O número da casa de Augusto possui o algarismo 7. Então, essa daqui não tem 7, a gente cancela. Essa tem 7, a gente deixa. Não tem 7, a gente cancela. Essa tem, a gente deixa. O número da casa de Augusto não possui o algarismo 0. Então, aqui não tem algarismo 0. E aqui tem. Então, essa cancela. Qual é o número da casa de Augusto? 678. 11ª questão. Em 4 meses, uma fábrica vendeu algumas borrachas. Veja, em janeiro foram 500, em fevereiro 300, em março 800 e em abril 700 borrachas, tá? Agora responda as seguintes perguntas. Quantas centenas de borrachas essa fábrica vendeu no mês de março? A gente volta aqui e vê. Março foram quantas borrachas? 800. 800 borrachas é igual a quantas centenas? 8. Então, no mês de março foram vendidas 8 centenas. 800, que é igual a 8 centenas. Em qual mês a fábrica vendeu 3 centenas de borracha? Qual foi o mês? 3 centenas é igual a quanto? 300. Qual foi o mês que vendeu 300 borrachas? Fevereiro. Então, foi o mês de fevereiro. Quantas borrachas foram vendidas no mês de abril? Vamos aqui em abril, ó, a gente vê que foram 700 borrachas. Em qual mês a fábrica vendeu mais borrachas? Qual mês teve maior venda? Foi o mês de março, que vendeu 800 borrachas. Então, foi o mês de março. Questão de número 12. Para uma festa, mamãe comprou alguns doces. 900 brigadeiros, 670 cajuzinhos, 500 surpresas de uva e 880 bem-casados. Use a tabela e escreva o que mamãe comprou. Mamãe comprou quantos brigadeiros? 900 brigadeiros. Quantas surpresas de uva? 500 surpresas de uva.
Quantos cajuzinhos? 670 cajuzinhos. E quantos bem casados? 880 bem casados. Decomponha os números da tabela. 900 vai ser apenas 900. 670, 600 mais 70. 500, 500 também vai ser apenas 500. E 880, 800 mais 80. Letra B. Agora escreva-os por extenso. Escrever por extenso é você escrever com palavras. 900, tá aqui escrito, ó. 900 com C. 670, 600, começa com C, depois começa com S e depois tem um C. E 70, 500, 880, tá? Então, lembre, sempre que disser escrever por extenso, é você escrever com palavras, escrever o número com palavras. Letra C. Quantas centenas de brigadeiros mamãe encomendou? Ela encomendou quantas centenas de brigadeiro? Foram 900 brigadeiros. 900 é igual a 9 centenas. Letra D. Ela encomendou mais bem casados ou cajuzinhos? Tem 880 bem casados e 670 cajuzinhos. Então, ela encomendou mais bem casados. Mais bem casados. Quantas centenas de surpresa de uva foram encomendadas? Eram 500 surpresas de uvas. Então, 500 é igual a quantas centenas? 5 centenas. Pronto. Agora, a gente vai lá para a página 41, certo? Que é a atividade que fala sobre milhar. 41 até a 44. Primeira questão. Siga o modelo. Tem 1936. Então, se a gente for decompor em ordem, fica 1 unidade de milhar, 9 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Letra A, 6.831, 6 unidades de milhar, 8 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Se você ficar na dúvida, você coloca as letrinhas em cima da abreviação, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, 1 unidade de milhar, 0 centena, 3 dezenas e 4 unidades. 4 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. 7 unidades de milhar, 9 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Então, assim a gente decompõe de acordo com a ordem. Segunda questão. Agora componha os números formados por 3 unidades de milhar, a gente já bota, ó, o 3. 5 dezenas. Era para ter centena aqui. Quando não tem, a gente faz o quê? Coloca 0. 5 dezenas e 2 unidades. Formou o número 3.052. 5 unidades de milhar, 8 centenas. Opa, não tem dezena. Coloca o 0. E 5 unidades. 5.805. Letra C. 4 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Então, formou o número 4.743. Letra D. 9 unidades de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Formou o número 9.641. Letra E. 7 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Formou o número 7.323. Terceira questão. Adivinhe quem sou eu?
Sou formado por 2 unidades de milhar, e a gente já coloca aqui a informação. 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Quem sou eu? 2.326. Sou formado por 6 unidades de milhar, 8 centenas e 5 unidades. Cadê a dezena? Não tem. Quando não tem, a gente bota 0. E 5 unidades. Quem sou eu? 6.805. Quarta questão. Escreva cada algarismo na ordem correta. Então, é só para você colocar esses números aqui no quadro valor-lugar. A gente sempre começa da unidade, tá? Para não errar. A unidade é 5, a dezena é 6, a centena é 9 e a unidade de milhar é 1. Quando eu tenho o quadro de valor-lugar, eu não preciso colocar 60, 900, 1.000, porque essa letrinha que está aqui em cima, ela já representa quanto vale aquele algarismo, certo? 4.232, 2 unidades, 3 dezenas, 2 centenas, 4 unidades de milhar. 2.871, 1 unidade, 7 dezenas, 8 centenas, 2 unidades de milhar. 5.346, 6 unidades, 4 dezenas, 3 centenas e 5 unidades de milhar. Quinta questão. Observe o número ao lado e responda. Esse número aqui é 6.900. Quantas ordens esse número aqui possui? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4. Ele possui 4 ordens. Quantas classes ele possui? Então, a classe a gente conta a partir de 3, né? Ó, uma classe e aqui já entrou em outra classe. Então, nós temos 2 classes. Qual o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Quem é que está na unidade de milhar? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É o algarismo 6. Que valor esse algarismo 6 aqui representa? Se ele está na unidade de milhar, ele vai representar 6.000. Qual o algarismo da terceira ordem? Primeira, segunda, terceira. O algarismo 9. Qual o nome dessa ordem? Qual o nome dessa ordem aqui? É a ordem das centenas. Sexta questão. Escreva os números expressos pelas barras do quadro valor-lugar. Então, aqui eu tenho 2 unidades, então eu já coloco aqui, ó, a unidade, meu último número. No caso aqui, primeiro, né? Dezena, não tem nenhum, coloco 0. Centena, tem quantos? 1, 2, 3, 4. Coloco 4. E unidade de milhar? 1. Então, eu tenho 1.402. Letra B. Tenho quantos na unidade? 1, 2, 3, 4. Na dezena, 1. Na centena, 2. Na unidade de milhar, 1, 2, 3. Então, eu fiz o número 3.214. Letra C. Na unidade, 0. Na dezena, 4. Na centena, 0. E na unidade de milhar, 2. Eu formei o número 2040. Letra D, não tenho nada na unidade, então é 0. 2 na dezena, 1 na centena e 1, 2, 3, 4, 5 na unidade de milhar. 5.120. Sétima questão. João Vitor e Clarice são feras em um jogo de videogame. Veja o quadro de pontuação. João Vitor fez na primeira rodada 1.241 pontos e na segunda rodada 1.412.
Clarice, na primeira rodada, fez 1.310 e na segunda, 1.130. Letra A. Em qual rodada o algarismo 2 apresenta o maior valor posicional na pontuação de João Vitor? Então, em qual dessas rodadas o 2 vale mais na pontuação de João Vitor? Então, a gente vai olhar só os pontos de João Vitor. Aqui na segunda rodada, vale apenas 2, né, que está na ordem das unidades. E aqui vale 200. Então, na primeira rodada. Aí você bota aí, na primeira rodada. Qual o valor? Qual valor esse 2 aqui vale? Vale 200. Em qual rodada o algarismo 3 apresenta menor valor posicional na pontuação de Clarice? Então, na primeira rodada vale 300 e na segunda rodada vale 30. Então, na segunda rodada. Qual o valor que o 3 vale? Vale 30. Oitava questão. Observe o material dourado abaixo e escreva os números correspondentes. Então, aqui vocês já sabem, né? Esse cubinho pequeno aqui vale 1, a barrinha vale 10, a placa vale 100 e esse cubo maior vale 1000. Tá? Então, a gente vai formar o número. Eu tenho quantos cubos? Apenas 1. Eu tenho quantas placas? 3. Quantas barras? 2. E quantos cubinhos? 4. Formei o número 1324. Aqui agora, eu tenho quantos cubos grandes? Nenhum. Então, a gente já sabe que não é de 1000. Eu tenho quantas placas? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, boto 5. Quantas barras? 3. E quantos cubinhos? 2. Eu formei que número? 532. Aqui eu tenho 2 cubos grandes, então eu sei que já tem milhar. 2 cubos grandes. Eu tenho centena? Não, não tenho. A centena é representada pela placa, então eu coloco 0. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu formei o número 2046. Letra D. Tenho 2 cubos grandes, então é 2000. 2 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formei o número 2257. Eu tenho quantos cubos grandes? 3. Quantas centenas? 3 também. Tenho dezenas? Não, coloco 0. Tenho unidades? Também não, coloco 0. Formei o número 3300. E aqui? Eu tenho 5 cubos grandes, então representa 5.000. Eu tenho uma centena e eu também tenho uma dezena. Eu não tenho nenhuma unidade, eu coloco o número 0. Então, formei o número 5.110. Tenho certeza que todo mundo acertou todas as questões e que todo mundo aprendeu. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, fala com a Pro, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!